Linha de Frente. Olá! Está começando agora mais um Linha de Frente neste fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. No programa de hoje, é claro, falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque durante toda a semana e a agenda da semana que vem. Para me acompanhar nesse debate, eu recebo aqui a advogada Luciana Gaston, que é especialista em compliance e governança, também a Luana Tavares, mestre em ciência política, a advogada criminalista Luísa Rufo Muchon e a Jess Peixoto, analista política. Oi, meninas, boa tarde. Obrigada por aparecerem aqui. Mais uma bancada feminina no Linha de Frente. A gente vai falar de vários assuntos, então, que permearam a semana, começando por segurança pública. Isso porque, pioneiro nas investigações sobre o PCC, o primeiro comando da capital, o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes foi executado por criminosos em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Ele foi o responsável por prender lideranças, além de mapear a estrutura da organização criminosa. Durante 40 anos, atuou na polícia, sendo delegado-geral da Polícia Civil em São Paulo e, em janeiro de 2023, assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande. Mesmo assim, ele não tinha serviço de escolta, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, não foi solicitada. Em coletiva, o secretário da SSP, Guilherme Derrite, garantiu que não resta dúvida sobre o envolvimento do primeiro comando da capital no assassinato de Rui Ferraz. A gente vai ouvir um trecho. Para nós não resta dúvida. A dúvida, e a gente não descarta as possibilidades, é se a execução foi motivada por conta do combate ao crime organizado durante toda a carreira do delegado ou por conta de uma atuação atual como secretário municipal em Praia Grande. Agora, que há participação do crime organizado, para nós não resta dúvida. Por conta, principalmente, do Mascherano, que é um indivíduo que nós sabemos que pertence à organização criminosa PCC por conta dos trabalhos de inteligência, tanto do DIPOL quanto do Centro de Inteligência da Polícia Militar. E aqui está sendo representado pelo Coronel Pedro Luiz. Então tem um histórico de relatórios de inteligência, que ele exerce inclusive uma função de final da disciplina, como assim chamado, na região do ABC, uma função de relevância dentro da organização criminosa. Bom, esse caso escancarou aí e também pressionou de diversas formas o governo do estado, escancarou também falhas na segurança. E vou começar essa rodada, então, chamando a Luana Tavares para começar a comentar com a gente. Luana, isso coloca, então, já te perguntando com o que a gente iniciou, pressão no governo e mostra uma falha grande ou momentos como esse, justamente porque a organização criminosa, a gente sabe, ganha cada vez mais espaço, são até esperados. Bia, bem complicada essa situação, né? Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando, as nossas colegas de bancada aqui presentes. De novo, né? Essa questão trouxe à tona, ou na verdade, intensificou uma questão que já está à tona há algumas semanas, alguns meses, de forma muito forte no nosso país, que é a atuação do primeiro comando da capital, das facções criminosas, do crime organizado em diversas frentes, em diversas áreas, e o impacto que isso tem trazido para a sociedade, para os negócios, para as vidas e para a segurança pública de modo geral. E nesse caso, a execução do ex-delegado Rui traz escancara, né, coloca na cara de todos nós uma realidade que muitas vezes ela parece ali implícita no dia a dia, com os diversos estudos que a gente olha, falando de como as organizações criminosas estão atuando em diversos setores, segmentos. Quando acontece uma execução como essa, é uma prova de força, é uma demonstração de força, sim, porque foi ali em plena via pública, numa ação extremamente agressiva, de uma forma trágica, e coloca a sociedade de novo, né, nesse debate intenso de como lidar com o crime organizado. E o governo da capital, né, o governo de São Paulo, do governo do estado, tem uma responsabilidade muito grande, tem atuado, né, e colocado aí a sua preocupação com esse tema, só que a gente tem, né, Bia,
uma questão muito enraizada, muito estrutural das organizações criminosas. Para vocês terem uma ideia, o ex-delegado Rui, ele foi responsável, ele foi um dos grandes combatedores, um dos grandes atores que enfrentou o PCC, enfrentou o primeiro comando da capital de uma forma muito corajosa aqui em São Paulo. Todos nós aqui lembramos de 2006, do momento em que a gente teve aí, o São Paulo parou por conta do primeiro comando da capital, de vários ataques que aconteceram e demonstrações de força, em que ele foi responsável, ele foi na época, né, como delegado responsável por organizar ali, né, uma atuação, uma força-tarefa que uniu a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica para enfrentar a altura facção. Então, realmente, ele era uma autoridade que tinha um X nas costas, né, que tinha ali um alvo, com certeza, por ter mexido de forma muito forte com a estrutura e prejudicado a atuação do crime organizado do PCC aqui em São Paulo. Então, esse tipo de autoridade, Bia, esse é um outro debate que está envolvendo essa discussão, precisa de uma proteção extra. Eu acho que isso chocou a todos nós. Por que que ele não tinha uma escolta? Por que que ele não andava num carro blindado? Por que que ele não tinha proteção para ele e para sua família? Então, essa é uma questão que com certeza vai ser alvo de debate. A gente precisa de medidas mais concretas em relação a isso. Agora, Luísa, para a gente também continuar a rodar já essa primeira conversa, quando acontece uma morte como essa, é um recado, certo? Que uma organização criminosa está passando? Dá para a gente entender o que desse recado? Bom, primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo na bancada feminina. Boa tarde a todos os colegas. É um recado, sim. O que acontece, né? Autoridades como o Dr. Rui, eles são formalmente jurados de morte por essas organizações. E não só ele, outros combatentes também ao crime organizado acabam acontecendo. E a organização, ela não esquece o que aconteceu. Então, se lá em 2006 juraram ele de morte, os anos vão passando, mas essa jura não foi deixada de lado, porque ele não está numa atuação mais ativa, nem nada disso. E a facção faz questão de executar e cumprir o que foi prometido, justamente como uma forma de você coibir atuações tão precisas de novas autoridades, né? Então, eles querem mostrar, a gente fala, a gente faz, né? Não importa quanto tempo passe, uma hora você vai baixar a guarda, né? Uma hora isso vai acabar acontecendo, uma hora você não vai estar com a escolta, uma hora você não vai estar com seu carro blindado e eles vão executar, vão falar, a gente prometeu, você fez, né? Agiu de uma forma a combater o nosso sistema, a nossa facção, a gente prometeu e a gente está cumprindo. Então, não só ele, como diversas outras autoridades, tem esse X nas costas, igual pontuou muito bem a Luana. Jess, o que a gente pode dizer do recado, então, também para o governador de São Paulo? Relembro aqui que nas últimas semanas, com outras operações ali que aconteceram contra o PCC, até a nível nacional, o governador veio, trouxe ali denúncias que ele estava já fazendo desde 2023, 2024, disse que São Paulo vai enfrentar. Isso passa uma mensagem que São Paulo está enfrentando, que não está, ou que uma coisa anda junta com a outra? Excelente ponto. Eu acho que passa uma mensagem. A realidade é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sido combativo também na figura do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, em relação ao crime organizado. Isso faz com que a gente entre num cenário que está mais parecido, infelizmente, muitas vezes, com uma guerra entre esse grupo, que é um grupo que representa o povo, que é o grupo do Estado, e o próprio crime organizado, que se vê acuado e começa com cada vez mais ações como essa. E aí, dentro disso, a gente precisa entender que quando a gente olha para o PCC ou até mesmo para o Comando Vermelho, para operações que desmembraram ações que não estão só no tráfico, que estão no sistema econômico, que estão nas fintechs, que estão nos postos de gasolina, que estão em espaços comuns e tidos até como um espaço, como posso dizer, com uma lógica mais de legalismo. Então, quando a gente mostra isso, a gente precisa entender que o tempo do crime mudou e a forma como ele opera mudou, por assim dizer, se tornou mais inteligente em relação à artimanha de se entrar no Estado e que isso é um grande perigo que o governador Tarcísio de Freitas está comprando para defender. E aqui a gente também precisa lembrar que existe um trabalho do Ministério Público de São Paulo, das Forças de Segurança de São Paulo, ao longo de muito tempo. E o Rui era parte deste trabalho. Devemos honrar a memória dele, lembrando dos profissionais, dos delegados, dos policiais, dos promotores que se colocam em risco todos os dias
para combater algo que é muito mais perigoso do que a gente imagina. E a gente entra numa discussão que é a situação da proteção continuada, mesmo fora do cargo. E aqui eu quero pegar a figura do excelente promotor Lincoln Gaquia, que tem um trabalho muito bom dentro disso, e relembrar que quando Lincoln Gaquia, em 2026, Bia, no ano que vem, ele já pode se aposentar. Quando ele for se aposentar, ele não tem, segundo a legislação atual, direito à segurança. Tal como o Rui não teria, mas não teria nem sequer solicitado. E o que é a grande questão aqui? Em um país que gasta tanto com privilégios, salas VIPs em aeroportos milionárias para autoridades, com tantas coisas assim, a gente precisa olhar para quem tem nos honrado e coloca a sua vida em risco quando sai por conta de ter combatido o crime organizado. Lincoln Gaquia já foi claro, ele não irá se aposentar, ele não vai sair porque ele não pode sair sem segurança privada. E tem uma proposta na mesa ali do Ministério da Justiça, que é a lei antimáfia. E a lei antimáfia, ela tem um trecho que estende a segurança continuada para vítimas, para testemunhas, para autoridades que combateram e combatem o crime organizado. E isso é muito importante para dar essa sensação, mais do que de segurança, mas também para o fato, para esses grupos saberem que se eles o fizerem, provavelmente serão pegos. Então isso também é um fator de coibir. E a gente precisa pressionar para que essa lei antimáfia passe por várias razões, não só essa, mas também em memória do próprio Rui e de tantas e tantas outras autoridades que foram executadas pelo crime organizado. E a partir disso, como a Jess citou e as meninas também, agora o governador de São Paulo estuda propor uma escolta automática, né, que não precise dessa solicitação. Aí queria entender agora da Luciana sobre essa proposta, se faz sentido, o que mais pode ser feito nesse sentido, Lu? Um ponto precisa ser colocado aqui. Nós temos que encarar o PCC não como organização criminosa, e sim como máfia. Que o poder que eles têm em mãos é muito maior do que se imagina. Pensar numa proteção continuada, eu entendo sim necessário, porque o Dr. Rui, lá em 2005, quando aconteceram lá os primeiros ataques, ele trabalhava na 5ª Delegacia de Roubo a Banco do DEIC aqui em São Paulo, e ele foi um dos grandes responsáveis por reduzir os assaltos, os roubos a bancos que nós tínhamos no estado. Ele combateu fortemente. Ele, quando foi para a Praia Grande, ele estava como secretário com uma meta de reduzir uma taxa de 15 milhões lá de despesas anuais, que envolvia o quê? Substituição de frotas de carros que são abastecidos através de gasolina por carros elétricos e outras coisas mais que ele estava implantando. E aí ele mexeu diretamente onde? Com essa organização criminosa. O que aconteceu com ele tem que servir de exemplo, porque eu sou advogado, o que eu mais tenho é contato com colegas que são delegados de polícia e que eles têm medo até que descubram onde eles moram, se eles têm filhos, se eles não têm. E a pergunta que eles sempre fazem para eles próprios é: quando isso aqui acabar, o que será de nós? Então, como a Jéssica muito bem colocou, muito dinheiro é gasto, a gente vê aí emendas PIX, uma série de situações onde o dinheiro é desviado, não tem controle, não tem regras para administrar isso, que podem perfeitamente sim serem destinados para a proteção de delegados, de juízes, de promotores que passam anos, décadas, defendendo os interesses da população, do próprio Estado e principalmente dos nossos políticos, que fecham os olhos para essa classe que tanto vai às ruas no dia a dia para defender a população. Enquanto a Luciana falava, e agora também a gente está vendo algumas imagens do velório do ex-delegado Rui. É um velório que contou com a presença de muitas autoridades nessa semana, inclusive Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, presidente aqui da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado, representantes do Ministério Público e das polícias. Também o governador decidiu não comparecer, deu uma coletiva depois no Palácio dos Bandeirantes. Bom, mas vou voltar o debate para a Luana, porque eu vendo essas imagens, eu lembrei da coletiva do secretário de Segurança Pública ali naquele momento, e ele falou bastante, né, sobre um dos suspeitos terem passagens já diversas pela polícia, tanto como menor de idade, quanto depois já na maioridade, por crimes como roubo e tráfico de drogas. E ele citou que essa é uma pauta dele, né, tentar diminuir as solturas. Então, queria a sua opinião também sobre isso, sobre como isso está ligado ao combate ao crime, Lu.
Sem dúvida, Bia. As coisas estão interligadas, né? Inclusive, havia duas linhas de investigação logo no início, assim que o crime aconteceu, que era justamente, né, nesses dois pontos que a gente acabou trazendo aqui. Um em relação à atuação pregressa, né, anterior do ex-delegado em relação ao crime organizado, ao PCC, e em relação à atuação dele como secretário de administração, também lidando ali com crime, porque a gente sabe como funcionam esses contratos, essas licitações. Existe muita corrupção e as pessoas que estão no Estado em uma função de administração, que aprovam contratos, têm essas metas audaciosas e muitas vezes de enfrentar justamente o crime que se envolve ali, se infiltra na atuação do Estado, tem também a sua vida em risco, né, colocada em risco. Então, eles seguiam essas duas linhas de investigação, porém, o secretário Derrite informou que eles já haviam fechado, como conclusão, a linha de que o crime organizado estava envolvido. Ainda que tivesse alguma questão em relação à atuação dele como secretário, a organização criminosa estava envolvida e tinha aí uma retaliação por conta dessa atuação dele, né, tão forte em relação ao combate ao PCC. Então, hoje, o que eles têm, né, Bia, além dessas duas pessoas que foram ontem indiciadas e já convocadas, né, identificadas, teve hoje também uma mulher que estava em posse de um dos fuzis e que é acusada de ser uma das intermediárias em relação a esse crime que facilitou, porque agora a linha de investigação ela segue para entender, né, toda a operação, toda a cadeia de operação que culminou na execução do Dr. Rui. Dado que havia uma carta, né, que foi encontrada, inclusive, de 2019 da facção, indicando ali, né, dizendo que já solicitando a execução dele. Então, um crime já planejado, um crime que havia sido programado há mais de 5 anos e que agora estava sendo executado. Então, essa é a linha investigativa e é a forma também como, além de olhar para o crime em si e para as pessoas que atuaram diretamente nele, entender toda essa cadeia e quais foram as participações do crime organizado, que pessoas estão envolvidas, para também agora, né, nesse caso, infelizmente a tragédia já aconteceu, a gente tem aqui, obviamente, né, como a Jess bem colocou, um sentimento profundo de injustiça, porque era uma pessoa extremamente importante, que com certeza deixou exemplo para outras pessoas atuando como uma autoridade à frente de um problema tão grave e enfrentando esse problema com tanta coragem, mesmo sabendo que uma vez aposentado não teria proteção. Você imagina o nível, né, da coragem dessa pessoa, da coragem, da disposição de colocar a sua vida em risco em favor da sociedade. Então a gente perde um combatente, mas que com certeza deixou exemplos, e agora a nossa demanda é que o Estado ele reage à altura. E quando o Estado quer, Bia, quando o Estado realmente enfrenta uma temática como essa, com prioridade, com seriedade, com planejamento, com inteligência, o Estado sempre vai vencer. E é isso que a gente espera. A gente também via as imagens, enquanto a Luana falava, do momento ali já de prisão, né, nesta quinta-feira, inclusive, no DHPP aqui em São Paulo, nossas equipes cobrindo aí esse caso. E aí, Luísa, tem uma outra fala interessante de Derrite, que ele cita que se investiga até a possibilidade de auxílio de policiais, de guardas civis metropolitanos nesse esquema. Não é a primeira vez que você fala disso, me recordo que também ali tentando tirar o PCC de alguns locais, inclusive Cracolândia e algumas movimentações aqui em São Paulo, se falou, né, em esquemas, de repente, em policiais ali corruptos ajudando. Isso também é um problema enraizado por aqui, né? É um grande problema, né? Assim como as facções criminosas, as organizações criminosas, a corrupção também é muito grande. E existe uma interlocução nítida entre os policiais corruptos, que às vezes nem é só uma questão de corrupção, às vezes eles podem, inclusive, ser membros, né, dessas organizações criminosas, que estão em todos os lugares. São organizações, o PCC, inclusive, extremamente capilarizadas, né? Elas estão desde a base até grandes empresários, enfim, igual a Jess mesmo pontuou, não tem mais cara e lugar. Qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa pode estar envolvida. E existe um histórico, sim, infelizmente, de corrupção na polícia, e a facilitação de você ter um membro do Estado, um membro, né, de quem ali poderia te investigar, de por quem poderia te barrar, funciona muito para o crime, né? Porque você
tem o seu inimigo ali como aliado. Então, não é confirmando uma hipótese, mas isso não seria inovador e isso facilitaria, sim, a prática do crime. Então, tem que se apurar, tem que se investigar todas as hipóteses, né? O momento de investigação é justamente isso. Uma investigação bem feita, ela é composta por levantar todos os elementos, levantar todas as hipóteses que a gente tem ao nosso alcance para começar a ver quais delas se confirmam ou não e o que você pode dizer que de fato aconteceu, buscar uma verdade mais próxima da realidade possível, né? Para dizer, esse crime aconteceu por conta disso, com auxílio de tal pessoa, e esse é o trabalho investigativo exemplar que a gente tem visto a polícia fazer, sim. Tem sido uma investigação rápida, uma investigação bem eficaz, e quanto mais rápido, mais chance de ser eficaz de fato porque você consegue ter elementos ali que não se perderam no tempo, né? Como, por exemplo, os vestígios genéticos que foram encontrados dos envolvidos. Você consegue ir atrás de provas que poderiam perfeitamente ter sido destruídas também ao longo do tempo, como celulares, conseguir fazer busca e apreensão, tudo num tempo muito rápido, né? E até por isso a decretação das prisões temporárias, que são prisões que têm justamente essa finalidade de se averiguar e obter elementos para corroborar, para contribuir com a investigação e justamente levantar, excluir também, né, hipóteses e se chegar o mais perto do que aconteceu. Jazz, e ainda tô curiosa porque a Jazz está anotando bastante, eu tô curiosa para saber as anotações dela e a opinião dela, e também aproveito para já falar, a gente está falando de enraizamento de alguma forma, né, de raízes aí do PCC. Por exemplo, também na polícia, mas muito na política também, né? Não, na política também, isso é um fato, a gente não pode ignorar, né? E nem tentar fingir que não acontece, eu acho isso muito importante. Porque a realidade é que o PCC ele tem um domínio de uma área que tem muito crescimento e muita importância em todos os aspectos, que é a área financeira, né? Então, quando a gente olha para a expansão monetária, para o investimento em campanhas, para as zonas de domínio, né? A gente consegue imaginar isso em filmes que tratam ali como tropa de elite, as áreas de determinadas facções em relação a um político poder ou não estar ali. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente precisa entender que o PCC também busca estar com essa presença na política. Não só o PCC, mas esses grupos, essas organizações que deveriam ser tratadas como máfia. E não é só aqui no Brasil. Quando a gente olha para a situação do México e da Colômbia, o México hoje menos, Colômbia também hoje menos, porque eles combateram mais isso em relação à situação política. A infiltração de agentes do crime organizado, principalmente do narcotráfico, dentro do Estado, de maneira formal, para a eleição de políticos que os representassem, é altíssima. Nós chamamos isso de narco-estado. O Brasil caminha para isso quando muitas das vezes nós não vemos um combate eficiente. O que é esse combate eficiente? Eu acho que a gente precisa olhar para a porta giratória. A porta giratória é o fato que muitos dos presos dessas organizações, eles entram e saem o tempo inteiro. E eles vão subindo na escalada do crime, eles vão subindo na escala do que é ser criminoso, como se fosse uma hierarquia, e eles vão se destacando cada vez mais para essas organizações criminosas, eles vão tendo mais poder. Então, assim, não é muito inteligente, não é inteligente de forma alguma, investir 1 milhão para prender alguém e soltar depois de 2 anos. Tampouco é inteligente investir de novo e soltar de novo. E o Brasil está caindo muito nisso. Então, eu acho que a gente precisa de uma reforma, muitas vezes, que é sobre como que nós vamos lidar com os presídios de segurança máxima, como que nós vamos lidar com a questão das próprias máfias no longo prazo, porque a grande questão aqui não está sendo eficiente da forma que estamos fazendo. E quando a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas a gente cria um mecanismo como a PEC da blindagem, eu vou te falar, sabe o que é a melhor escolha para um agente do crime organizado hoje? Virar deputado federal. E é justamente agora que eu encerro com outra luz, a gente está cheio de luz aqui, com a Luciana, para a gente passar para a PEC da blindagem. Antes, Luciana, para a gente fechar a parte do crime organizado e do PCC, queria aproveitar para relembrar com você que a gente teve, então, essas operações, a gente citou de postos de combustível, cita também Favela do Moinho, citou Cracolândia, temos também, inclusive, ligação aqui nos ônibus, por exemplo, da capital, né? Sim, isso mesmo. E o que é mais importante nesse contexto todo é que nós temos essa máfia integrada, infiltrada dentro da política, financiando agentes políticos
E quando a gente voltar só um pouquinho lá atrás, Bia, na questão da proteção dos delegados, São Paulo hoje é o 23º lugar na questão remuneração de um delegado. O delegado em início de carreira, ele ganha pouco mais de 15 mil reais. Quando ele chega ao nível especial, ele ganha algo em torno de 18 mil reais. O primeiro lugar está o estado do Mato Grosso do Sul, cujo salário gira em torno de 42 mil reais. Como um delegado, quando termina a sua profissão, lá, o seu período que ele exerceu o cargo dele, se aposenta, ele vai conseguir manter-se com o carro blindado. E não é só 60 tiros de tiro de fuzil, uma blindagem aí, as que existem mais seguras no mercado que as pessoas podem usar, é o nível A3, não seguraria. Então, quando você olha tudo isso que está acontecendo, todo esse contexto, uma coisa é fato, o poder... Hoje, nós temos um terceiro poder, que administra os postos de gasolinas, que administram até alguns hospitais particulares, como dizem por aí, dos bastidores, que é onde pessoas que se ferem em algumas operações aí, que são combatidas pela polícia de forma clandestina. Então, a gente tem aí hoje uma infiltração, um prejuízo para o cidadão, para a própria polícia, para o Estado e que precisa ser corrigido. E como muito bem foi colocado para a Jéssica, quando você vê essa questão dessa PEC da blindagem, que é uma vergonha, porque o bom político não tem que temer, aqui é um dinheiro que está sendo gasto, que poderia ser perfeitamente desviado para quê? Para combater essa organização criminosa, como foi colocado lá atrás pelo Sérgio Moro. Nós tivemos operações Mãos Brancas na Itália e lá eles conseguiram, sim, chegar aos principais culpados lá, as pessoas que organizavam tudo aquilo, e conseguiram, de certa forma, combater. Então, no Brasil, falar que, como algumas pessoas falam, não existe salvação, eu acredito sim que se fizer um trabalho através da inteligência, com investimentos que vão ter que ser pesados por parte do poder público, a gente vai conseguir retomar condições de governabilidade, governança do nosso país em prol da população, para que a gente não tenha mais pessoas que dedicaram uma vida inteira sendo vítimas de uma forma tão brutal quanto a que aconteceu com o delegado Rui. Bom, e a gente está citando no meio a PEC da blindagem, porque tem tudo a ver também, de alguma forma, uma coisa com a outra, porque foi um tema muito polêmico nessa semana, né? A Câmara dos Deputados aprovou, então, a PEC da blindagem, que, inclusive, agora já chegou à comissão do Senado Federal. Mas, na Câmara, especificamente, essa proposta, até agora, dificulta a investigação de parlamentares e presidentes de partidos que são suspeitos de crimes. Eram necessários 308 votos em cada um dos turnos. E o texto passou com 353 a 134 no primeiro turno e depois 344 a 133 no segundo turno. Na prática, a PEC determina que o Congresso precisa autorizar a abertura de processos criminais contra os parlamentares, beneficiando os investigados por corrupção e desvio de emendas, já que prevê que esses parlamentares não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença. Agora, então, o texto chega ao Senado Federal. Vou começar essa rodada com a Luana, para a gente entender um pouco o contexto desse texto e o que na prática, então, isso quer dizer para o cidadão, Lu. Perfeito, Bia. Mais um absurdo que a gente vê acontecendo ali na Câmara, de propostas que nada tem a ver com as prioridades do nosso país. E vamos lá explicar o que isso significa e de onde surgiu, né? Por que isso está acontecendo agora, que eu acho importante justamente essa linha que a Bia propõe de falar do contexto. Logo depois da ditadura, nós instituímos na nossa Constituição uma legislação, um artigo que assegurava naquele momento, né, que todas as investigações relacionadas a políticos seriam apuradas pelo próprio Congresso. E o que isso significa? Que nesse caso, né, naquela época, como a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, que o Congresso se autorregularia, vamos dizer assim, em relação a crimes, em relação a práticas ilícitas. E ele mesmo abriria inquéritos, faria ali os processos, né, correriam dentro da casa, as penalidades todas correriam dentro da casa. É como se o próprio Congresso se julgasse, né, criminalmente.
abrisse inquéritos, fechasse inquéritos, caçasse mandatos por conta de crimes cometidos. Só que a gente percebeu que em 2001 que essa legislação era muito frágil, porque nesse período todo, pasmem, a gente só teve um processo que foi aberto, um inquérito que foi aberto em relação a crimes cometidos por parlamentares, porque há uma autoproteção natural do corpo parlamentar em relação a crimes, sabendo que essa é uma prerrogativa que afeta o Congresso como um todo e ninguém, né, quer ali acabar abrindo um precedente, criando um processo contra outro parlamentar ou aprovando um processo contra outro parlamentar. Então, a gente viu que não era um formato razoável e que havia-se a necessidade de mudar e colocar essa tramitação, a prerrogativa de abrir um inquérito, por exemplo, contra um parlamentar, uma investigação, no STF. E isso foi, essa foi a alteração feita em 2001, de lá para cá acontecia dessa forma. Só que nos últimos anos, mais recentemente, aí dos últimos 4, 5 anos para cá, nós temos visto uma atuação do STF mais ativa e colocando muitos parlamentares, né, numa posição de praticamente de perseguição. Essa é, do lado da direita, principalmente, né, a principal reclamação dessa atuação do STF no sentido de perseguir mesmo parlamentares, de ter uma atuação política ideológica contra parlamentares. E essa atuação fez com que o Congresso agora tentasse se proteger novamente, trazendo essa mudança no foro privilegiado, que até no início, né, soou como positiva, fim do foro privilegiado, que era uma coisa que as pessoas normalmente defendiam. Não quero que tenha foro privilegiado, eu quero que os parlamentares eles sejam julgados a partir da justiça comum, como qualquer cidadão. Não é porque ele tem ali o poder da caneta ou porque ele tem a prerrogativa de estar empossado num cargo eletivo, que ele tem que ser julgado diferente de um cidadão comum se ele cometeu um crime, que é um crime previsto no Código Penal. Então, essa foi a mudança de posição. E por isso que esse fim de foro privilegiado, que foi até tentado, né, ali adotar como o termo no início dessa PEC, está sendo um retrocesso, porque a gente está levando um processo que nos países mais desenvolvidos, inclusive, é assim que funciona, onde o STF, a Suprema Corte, que é a corte mais qualificada, é a corte que tem que ser, tem a prerrogativa de ter a separação de poderes e de fazer essa atuação com neutralidade, seria a instância mais correta para se julgar ou abrir inquéritos, processos relacionados aos parlamentares. Só que no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema institucional, tem essa fragilidade, essa quebra da independência entre os poderes, uma queda de braço que vem acontecendo cada vez mais no nosso país e por isso a gente está dando esse passo atrás. Porém, para resolver um problema, a gente não pode criar um outro ainda maior. Então, é por isso que essa PEC é um absurdo, né? E todos estão aí pasmos, perplexos em ver que no momento onde a gente tem diversos outros problemas, olha o tamanho do problema que a gente acabou de falar aqui do crime organizado. O crime organizado está infiltrado. Esse é um dos critérios, inclusive, para um narcoestado, né? Você ter as facções criminosas atuando em funções do Estado que são prerrogativas do Estado, que são funções típicas e exclusivas do Estado, como é o caso da política. Então, imagine o crime organizado com as portas abertas para atuar na política, sabendo que eles vão poder se autoproteger. A gente realmente caminha numa direção muito errada, muito contrária ao que a gente deseja. Vou chamar a Luciana para comentar alguns números aqui, olha, interessantes de como votou cada partido, né, a partir da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados. Olha lá, Luciana, o PT teve 12 votos a favor no primeiro turno, PL teve 83 votos favoráveis, Republicanos 42, PRD 5 votos favoráveis. Esses três partidos, PL, Republicanos e PRD, não votaram contrário. Ninguém votou contra a proposta. Quem votou contra em totalidade, PSOL e PCdoB. O que dá para a gente tirar desses números todos, Lu? Uma grande surpresa, né? Porque a esquerda e a centro-esquerda ficaram do lado contra isso aqui e a direita acabou, da sua maioria, votando a favor. O que mais me assusta é o seguinte, nós temos aqui uma posição pessoal minha. Nós temos lá todos esses deputados que votaram, ok, mas o bom político, ele não precisa ter uma PEC da blindagem, onde você tem questão de prescrição que vai correr durante lá todo o mandato dele, do crime. Ele não precisa se preocupar em ter algo que vai proteger na Constituição Federal. Então, o interesse é um só.
nós temos, se a questão é relacionada a atos irregulares, esta lei vai proteger quem? O mal político. Agora, o bom político, como nós tivemos os julgamentos de 8 de janeiro, que a gente precisa voltar um pouquinho atrás aí, nos 7 condenados, se a pessoa lá que exerce um cargo público, ela está sendo injustiçada, a meu ver, por mais que seja defensível ter essa PEC, nós não podemos esquecer de uma coisa. Hoje, o povo vai às ruas. Hoje, o bom político, aquele que age corretamente, ele, depois de Deus, ele tem o povo. Então, o Poder Judiciário, se erra, é cobrado. Se o mau político que erra, é cobrado. Mas, no texto em si, e aí esses apoiadores precisam justificar, nós temos um parágrafo que me causou, assim, pavor, que é o parágrafo 3º que diz que a licença pelo qual lá aquele que vai ser afastado ou não, que vai ser investigado ou não, a votação que vai ser feita lá pela maioria absoluta da Casa Legislativa pela qual ele pertence, vai ser de forma secreta. Qual o receio? Se eu sou uma parlamentar e tem um caso lá para ser votado, o meu voto vai ser secreto? O porquê não eu mostrar para o povo qual é a minha posição? Porque o eleitor precisa saber. Então, nós estamos aí com as eleições, eu já considero desde o mês de abril que nós estamos não em pré-campanha, nós estamos em campanha eleitoral. Por mais que a legislação eleitoral, as resoluções do TSE vedem, é fato que nós já estamos vivendo um período de eleições. Então, se eu exerço um cargo, eu não tenho porquê de me esconder atrás de um voto secreto. Então, o interesse da votação foi, sim, da direita, em virtude do último julgamento. E até é legítimo por parte deles. Agora, nós não podemos usar essa PEC que vai beneficiar pessoas mal intencionadas que estão lá nas casas legislativas. Antes do intervalo, eu tenho 5 minutinhos que eu vou dividir entre a Jess e a Luísa. Jess, queria perguntar para você, o presidente Lula reclamou já da PEC ali formalmente, mas uma PEC ela não precisa passar pela sanção presidencial, né? Então, como é que fica essa questão? Então, a realidade é que quem pode barrar essa PEC nesse momento é apenas o Senado Federal, né? Que eu sou uma entusiasta de que o fará. Por quê? Essa PEC, ela tem problemas que as colegas já bem ilustraram aqui. Só que a grande questão é que a narrativa que um grupo colocou para essa PEC é que seria para barrar abuso do Supremo Tribunal Federal. Veja, isso não faz nenhum sentido lógico. Esta é a historinha bonita que querem te vender. Porque a realidade é que esta PEC, ela expandiu e não diminuiu o foro privilegiado. Ela expandiu o foro privilegiado também para os presidentes de partido, que significa que se ela passar, Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto, presidentes de partido no geral, eles vão ter direito ao foro, ou seja, essa influência que eles acham que é tão negativa do Supremo Tribunal Federal. A realidade é que teria sido uma medida para o que eles querem alcançar muito mais simples, acabar, extinguir com o foro privilegiado. Só que a grande questão é que eles optaram por não fazer isso. E aqui a gente precisa entender que a direita, nesse ponto, talvez esteja um pouco dividida. Eu acredito que tem deputados que votaram na melhor das intenções em termos de defesa das prerrogativas parlamentares, mas eles foram enganados com um veneno que, na verdade, se passa por remédio. Porque quando a gente olha para a PEC da blindagem, a realidade é que se ela tivesse em retrospectiva, ela cai ali em 2001, uma medida similar que tinha, inclusive, por questões de impunidade, o processo do mensalão jamais teria sido julgado. E por que eu falo isso? Porque quando você imagina um mundo em que a votação é secreta sobre os seus pares, em processos que levariam a condenação por corrupção e por lavagem, quando a gente olha para isso, a chance dos pares barrarem para que uma possível delação, alguma coisa nesse sentido não chegue até eles, é altíssima. E nós nunca saberemos quem votou. E aqui vale mencionar, o Partido Novo também não teve nenhum parlamentar que votou a favor, houve, de fato, uma abstenção, um deputado que não estava presente. Mas a grande questão é, eles ofereceram, Bia, na noite, um destaque. Meia-noite e meia, eles ofereceram um destaque. O destaque passou por 12 votos bem apertados. No dia seguinte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, de uma maneira que está sendo até criticada ali em termos de regimento e regulamento, ele aceitou uma emenda aglutinativa depois
depois que já tinha se passado os destaques, que voltava com o voto secreto. Então, assim, o Partido Novo conseguiu tirar a parte do secreto e aí os líderes dos partidos colocaram essa emenda para voltar. Qual a necessidade desse voto secreto? É para proteger os parlamentares em relação a votos coerentes que eles dão? Vamos supor um caso que um deputado está passando por uma perseguição. Ele vai ter vergonha disso para o seu eleitor? Não, é para proteger em casos, como tantos que já aconteceram, de corrupção em que você vota muitas vezes por coleguismo para barrar aquilo, para não chegar até você. Se esta operação, se a PEC da blindagem estivesse em curso, a Operação Lava Jato nunca teria existido nos membros do Congresso Nacional, nem o processo do mensalão, nem tantos outros. Então, num país que está tendo grandes dificuldades para combater a corrupção, criaram agora uma casta protegida. O Sindicato dos Políticos aprovou a PEC da blindagem. E para a gente fechar esse tema com a Luísa, a gente comentou agora há pouco que o tema já está no Senado, lá na CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, mas líderes de alguns partidos, o PT, o PSB e o PSOL, entraram no Supremo Tribunal Federal contra, então, a PEC da blindagem. A relatoria é do ministro Dias Toffoli. E aproveito para perguntar para a Luísa, o Supremo pode barrar? Como é que você vê essa questão, Luísa? Olha... O Supremo não tem se mostrado muito favorável a nenhum desses movimentos que tem acontecido hoje em dia, né? O Supremo ele pode declarar uma inconstitucionalidade, justamente porque estamos lidando com uma emenda constitucional, e eu acredito sim que existe algum tipo de interferência, né, na norma e no texto que tem sido votado. Agora, qual que vai ser a sua extensão? Até porque... a gente já está num momento de um grande embate entre o Legislativo e o Supremo. A proposta dessa PEC é justamente de que tenha independência, né? Enfim, embora a gente saiba qual que é o verdadeiro sentido dela, mas de que tenha independência entre os poderes. Então, que o Legislativo não interfira no Poder Judiciário e vice-versa. Que o Poder Judiciário permita que o Legislativo tome suas atitudes e legisle de uma forma livre, sem qualquer controle e impedimento. Então, é um momento delicado, até porque, embora a gente fale de Poder Judiciário, a gente está falando de uma questão e de uma ação política. E tudo isso envolve muitos gatilhos e muitas consequências. Mas eu acredito que na linha, enfim, que a gente vem vendo um Supremo combativo, um Supremo que não tem querido tolerar impunidades, que tem tentado combater atos de corrupção, atos de... antidemocráticos, né? A gente vai ter, muito provavelmente, um posicionamento, pelo menos por parte dos ministros, a favor de barrar essa PEC. Vamos falar de anistia, né? Porque a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para um projeto de anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado. Aprovar a urgência significa acelerar o processo de tramitação. Com isso, o texto não precisa passar por comissões e pode ir direto ao plenário. No entanto, ainda não há data para a votação, já que o texto ainda não está definido. Durante a sessão que aprovou a urgência por 311 votos a 163, foi usado um projeto do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos, que já estava pronto e não deixa claro se o indulto vai incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o que tem sido pleiteado por aliados. Luciana, vamos começar essa rodada com você. Me conta um pouco. Você acha que passa uma anistia? Consegue chegar no Senado? Que tipo de anistia a gente deve ver por aí sendo construída? O que mais me causou estranheza hoje foi a definição do relator, o Paulinho da Força. Ele é uma pessoa muito próxima aos ministros do Supremo, um crítico ao atual presidente. E ele começou falando com a imprensa não sobre a anistia, e sim sobre uma redução de pena para os condenados lá de 8 de janeiro. São institutos completamente diferentes. Você está tratando diretamente com a extinção da punibilidade pelos atos praticados no 8 de janeiro ou daqueles que, após o término das lá em 30 de outubro de 2022. Redução de pena é uma
outra matéria que precisa ser estudado lá na forma correta. Então, assim, eu acredito que se passar, vai passar com o texto completamente do que originariamente foi definido, não vai agradar o pessoal da direita, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, os apoiadores daqueles que foram lá presos em flagrantes lá durante os atos lá de 8 de janeiro e eu acho que nós teremos um grande embate aqui. Agora, se passar, vai ser vetado pela inconstitucionalidade deste projeto. Então, nós temos que aguardar um pouco mais, mas isso virou troca política. Nós tivemos aí governador de estado como o governador Tarcísio, que fez toda uma mobilização para que isso fosse aprovado, indo pessoalmente, conversando com os deputados, né, e que agora já retrocedeu um pouquinho na sua fala em relação à questão da anistia, mas eu acho que o momento agora é aguardar os próximos acontecimentos, mas teremos grandes surpresas. A gente preparou uma arte com uma pesquisa sobre a opinião da população sobre a anistia. Acho interessante a gente colocar aqui no debate. Olha, a pesquisa da Genial Quest mostra o seguinte, né? 41% dos entrevistados disseram que são contra a anistia. Depois, 36% disseram que são a favor para todos, incluindo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. 10% disseram que são a favor apenas para os manifestantes do dia 8 de janeiro e 13% disseram que não sabem ou não quiseram responder à pesquisa. Jazz, com base nessa pesquisa e com um percentual maior, então, aí de pessoas se colocando de forma contrária, isso pode influenciar de alguma forma lá no Congresso ou nem chega a isso, porque parece que eles estão tocando mesmo ali na onda deles? Não, eu acho que existe uma influência, sim, da opinião pública em relação a como a medida é percebida, mas aqui eu acho que existe uma influência maior do fato que ano que vem tem eleição, 2026 está muito próximo, então eu acho que parlamentares, e quando a gente olha ali para os deputados federais, também para os senadores, eles, dentro desses 36% ou dos 41%, vai depender onde o público majoritário deles está. Então, para eles tomarem esta decisão. E a gente sabe que a direita tem cobrado muito, uma direita mais ligada a Bolsonaro, tem cobrado muito a questão da anistia e que ela se mobilizou e, de repente, uma pauta que parecia muito improvável de a votação em termos de urgência, foi votada urgência com uma ampla maioria, até uma maioria que surpreendeu, né? Ontem eu vi muita gente falando que ficaria em torno de 283, algo assim, e acabou batendo aí 311. Mas com muitos discursos de líderes partidários, como PSDB, Cidadania, que foram em uma linha mais sobre o meio termo. E veja que o relator hoje, Paulinho da Força, já falou que vai tentar construir esse meio termo, tendo já agendado uma visita até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E se alguém venceu nisso, foi Tarcísio de Freitas no que tange. Ele começa a fazer essa articulação mais clara sobre a anistia. Muita gente não leva com tanta seriedade, ele que é do mesmo partido que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos, e de repente a pauta anda e ele consegue aprovar essa urgência. Inclusive, é muito fácil notar ontem que houve ali por parte até do Sóstenes Cavalcante, que está um dos nomes mais proeminentes do PL ali no Rio de Janeiro, vários elogios ao Republicanos, o projeto escolhido acabou sendo do Crivella, do Republicanos. Então, assim, são vários acenos para aprovar e construir essa anistia. Só que é muito estranho, Bia, que a anistia não tenha um texto. E por que eu falo não tem um texto? Porque eles foram publicamente dizer que a anistia não será aquilo, que não vai ser esse projeto, que vão ter várias alterações. Só que se vão ter várias alterações, a anistia que já tinha passado ali dentro da CCJ, já estava quase se volta em 2024, na iminência de ser votada, a Carol Deltoni estava presidindo a CCJ naquele tempo, foi uma situação até que o Lira teria articulado para não deixar ser votado dentro da CCJ. Como que eu vou avaliar a riqueza e a importância desse texto se eu ainda não tenho um texto? Como que esse texto é urgente? Então, tem algumas incoerências em relação a isso. Tem incoerências a isso até em relação ao Supremo Tribunal Federal, que mesmo sem um texto declarou já que é inconstitucional. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está debatendo uma anistia que ninguém sabe de fato o que é. E mesmo nas pesquisas, quando você pergunta, eu imagino que a maioria das pessoas imagina que é
todo mundo solto, os vândalos do 8 de janeiro, as pessoas que quebraram, destruíram até mesmo artefatos históricos. Então, tem uma razão até para a maioria muitas vezes dizer não. E um outro grupo acha que é um absurdo as penas. Não a condenação, mas as penas serem altas. 14 anos de cadeia por ter pintado uma estátua de Perdeu Mané. Então, assim, é uma situação em que nós não temos certeza do que está sendo debatido e nem quais serão as consequências, quais serão as medidas. E que fica difícil até avaliar essa pesquisa, porque eu não imagino o que a pessoa pensou quando ela entendeu o que é anistia. Porque nós ainda não sabemos o que será a anistia. Luísa, uma das possibilidades dessas muitas que a Jazz acabou de abrir, inclusive, que a gente não sabe, é que essa anistia, na verdade, só torne penas mais brandas, por exemplo, né? Principalmente até para o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso já é considerado ali nesse cálculo, ou até mesmo o local em que ele ficará preso. Enfim, isso é uma coisa que dá para fazer, tornar no projeto de lei penas mais brandas, o STF pode reagir a isso também? Pode reagir a isso, o STF. Eu acho que ele vai reagir a qualquer projeto de lei que seja aprovado relacionado à anistia. Precisa ver com que linha argumentativa que eles o farão, né? Mas existe como argumentar tanto para o lado da constitucionalidade quanto para o lado da inconstitucionalidade, assim como absolutamente tudo no direito, né? Você consegue sustentar um ponto muito bem calcado em argumentos e visões e princípios. Então, o próprio Supremo já mostrou anteriormente, né, com a revogação do indulto concedido ao Daniel Silveira lá atrás, que ele tem uma linha argumentativa a se seguir para não conceder esse tipo de benefício, que é um benefício constitucional, um benefício previsto justamente para se tornar possível a convivência dentro de um Estado democrático de direito de dois polos. Então, você teve um embate, mas a gente continua uma nação, continua unido, né? É necessário que você abaixe a poeira, é justamente por isso que veio o Instituto da Anistia, para que seja feita uma conciliação entre o que ficou para trás e o que vai para frente, né? O que o Supremo acaba rechaçando é justamente esse benefício personalíssimo a uma pessoa, né? E é complicado dizer exatamente como vai vir e qual argumento que eles vão trazer. Mas, com certeza, o Supremo vai trazer algum tipo de benefício em relação a isso. Benefício não, de posicionamento, né? Eles vão tentar barrar e segurar de alguma forma. E sobre a questão das penas, eu entendo que o processo legislativo não é a melhor forma de você discutir dosimetria de pena, né? O que você pode, através de uma anistia, é anistiar em relação a determinados crimes. Então, quem cometeu o crime X, Y, Z, não vai ser punido por conta justamente dessa lei. Mas discutir, vamos diminuir a pena e aplicar a pena tal, para mim, ela foge do escopo do que é uma anistia, né? Se você quer revisar a lei, existem mecanismos jurídicos... pena. Existem mecanismos jurídicos para que seja feito. Então, entendo eu que se o projeto aparecer, vamos abaixar a pena de todo mundo para 3 anos, isso foge do que é o propósito. Então, ou você perdoa pela prática de determinados crimes, justamente para se trazer um ambiente de estabilidade, de convivência pacífica entre todos, ou você tem que acionar outro tipo de mecanismo que não o legislativo para poder aplicar essa diminuição de penas. Agora, Luana, é interessante a gente pontuar que a gente falou bastante do governador Tarcísio de Freitas, conseguiu articular, né, essa proposta, que ela fosse pautada. A gente deu com exclusividade nessa semana aqui na Jovem Pan a informação de que ele jantou com o Hugo Motta no domingo, antes da semana ali que a anistia foi pautada. Mas todo mundo tocou aqui num ponto interessante, que foi mais fácil de alguma forma, porque o Hugo Motta também é do mesmo partido dele, tem ali alguma similaridade. Tarcísio saiu mesmo vitorioso e pode ter vitória também no Senado? Olha, Bia, ele saiu vitorioso no fim porque o desejo dele está se cumprindo. Ela vai ser pautada, pelo menos. E essa era a busca dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fosse pelo menos pautada e que tivesse esse ganho político, vamos dizer, para criar ali o espaço para discussão e colocar a pressão necessária para que tivesse o resultado final em linha com o que eles desejam. Como a gente colocou aqui, não existe esse texto e por isso abre esse espaço para que haja uma articulação política em torno disso. Porém, por outro lado, pesquisas recentes também, essa mesma pesquisa da Quest também mostra que a maior parte da população não concordou muito, não ficou muito feliz com a atuação tão ativa do Tarcísio em relação a esse tema e a manifestação que ele fez ali no 7 de
setembro, em relação ao Alexandre de Moraes. Então, as pessoas, a percepção da população foi que ele passou um pouco do limite, porém, e até inclusive está sendo alvo de um processo também, né, por talvez um abuso ou uma tentativa de obstrução durante o julgamento, mas isso é uma questão mais política, com certeza, né? A gente sabe que não tem tanto fundamento, mas teve consequências para ele, né? Não foi só o benefício de se colocar, mas eu acho que, dado que ele precisava mandar esse sinal para o ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele continua um aliado, ele teve sim o resultado que ele queria, que era essa demonstração de lealdade, demonstração de parceria. E acho que um ponto importante, só para contribuir aqui nesse debate que a Luísa e a Jess colocaram, nós não temos o texto e eu acho que justamente essa votação foi maior do que se esperava para que a anistia fosse pautada. Por quê? Essa pauta está obstruindo todas as outras pautas. Então, inclusive, membros da esquerda, muitos colocaram, poxa, a gente tem que colocar logo para pautar, porque já resolve esse assunto, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. E o governo tem uma corrida contra o tempo por conta da eleição do ano que vem, em relação a pautas importantes, como o PL, né, que muda, que altera o teto do imposto de renda, que é uma promessa já desde o final do ano passado no pacote de corte de gastos e ajuste fiscal. Então, tem uma série de medidas que o governo precisa avançar e que não avançam porque desde o recesso a gente está travado por conta da anistia. Então, essa também foi uma pressão que os partidos aliados, principalmente PL, da direita fizeram, desde a obstrução da mesa, lembra, logo na volta do recesso teve aquela confusão, justamente para que isso acontecesse, para que tivesse a votação. Então, não quer dizer que a votação expressiva de pautar a urgência desse projeto signifique que ele vai ser totalmente apoiado, porque como a gente já falou aqui, a Jess colocou, não existe um texto, não existe concordância, existem uma série de nuances e características ali, né, em relação a como vai ser essa anistia que a população não conhece, os próprios parlamentares vão construir. Agora vai ser um trabalho árduo que a gente vai assistir e acompanhar nas próximas semanas para a construção desse texto e o desejo de todos, né? Primeiro é que a gente consiga encontrar esse consenso e avance, porque tem muitas outras pautas, não só essas que eu coloquei, que são pautas afetas ao governo, mas a sociedade como um todo espera que o Congresso comece a trabalhar em função e em favor da sociedade e pare de atuar para a defesa de uma família ou de outra, ou de um projeto exclusivo ou de outro, que nada tem a ver com as demandas da população. A Luciana e a Jess pediram a palavra, eu vou pedir para falar cada uma em um minutinho, que a gente está fechando o programa. Luciana, por favor. Eu acho que o papel mais importante que o Tarcísio fez foi dar celeridade para destravar as duas casas. Eu já falei algumas vezes aqui da importância da aprovação do PL 112, que é o novo Código Eleitoral. Por quê? Uma série de problemas que nós estamos vivendo nos últimos dias, que envolve liberdade de imprensa, envolve liberdade das pessoas poderem se manifestar de temas políticos hoje nas suas redes sociais, são resolvidas por esse novo projeto. Nós precisamos de uma eleição democrática, com proteção para candidatos, para os eleitores, de forma com que o país prossiga para o crescimento, não o que nós estamos tendo hoje, um país parado, travado por uma briga que não vai chegar a lugar algum. Jess, por favor. Eu acho que o Brasil está claramente perdido em termos de direção. Isso inclui o governo federal, isso inclui o judiciário, isso inclui as casas legislativas. Quando eu olho para a declaração do ministro Gilmar Mendes, recentemente, à imprensa pública, que a anistia é ilegítima e inconstitucional, eu me pergunto, o juiz não deveria se manifestar com o texto e os autos em mão em relação ao projeto? Ou ele deveria virar uma figura pública que fala diretamente com a imprensa do voto que ele vai dar? A gente sabe que esse não é o papel ideal, assim como nós sabemos que não é ideal que um projeto seja aprovado com a promessa de o texto a gente vê depois, sem passar por CCJ, Constituição e Justiça, por tantas outras esferas. Então, a realidade é que o Brasil está se perdendo em relação a o que as figuras e as autoridades elas devem buscar. E o futuro do Brasil se distancia nisso. E quando a gente olha para as declarações dessa semana, a gente também viu o presidente Lula dizer que ele vetaria a anistia. Mas qual anistia? Em qual discussão? Então, no final do dia, eu acho que é tudo uma situação de muita tensão, há um ano de uma eleição, que cada vez tensiona-se mais e que a gente está com muitas dificuldades de ver cenários de solução.
O próprio grupo da oposição pode se encontrar numa sinuca de bico, em ter que escolher entre aprovar uma anistia que eles chamam de light para pessoas comuns que estavam no 8 de janeiro, ou ter que seguir lutando pela anistia que abarque também o ex-presidente Bolsonaro. Então, no cenário em que a maioria, o Centrão, capturar para a anistia light, será que a oposição vai se colocar contra essa anistia, votar contra e perder ali a lógica até narrativa em relação a algumas figuras, como o Clezão, que foi muito mencionado, e a cabeleireira Débora? Então, tá virando uma bagunça sem fim e a gente torcendo aqui de longe para que o Brasil dê certo ali para economia, saúde, tantas outras questões, para as injustiças e os abusos também, mas de uma maneira jamais pessoalista. Estamos quase encerrando Linha de Frente, mas eu queria falar da agenda da semana rapidamente. Depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que o governo dos Estados Unidos deve tomar novas medidas contra o Brasil. Em entrevista, ele falou em rompimento do Estado de Direito e em, abre aspas, um juiz ativista em particular que não apenas foi atrás de Bolsonaro, como tentou exercer reivindicações extraterritoriais, até mesmo contra cidadãos americanos ou contra alguém que posta online a partir dos Estados Unidos, fecha aspas. Apesar de não citar nomes, Rubio fez referência, respectivamente, ao ministro Alexandre de Moraes e ao filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está há meses nos Estados Unidos. E aí, para fechar mesmo, então, Linha de Frente, vou perguntar para a Luísa em 15 segundos, Luísa. Vem mais retaliação por aí? Você acha sim ou não? Bem rapidinho. Sinceramente, acho que não. Acha que não? Acho que não. Não? Acho que não também. Todo mundo fez não? Retaliações de tarifas não, retaliações com a Magnitsky com certeza sim. Lu? Concordo com a Alice. Também acho. Então, estamos aqui concordando nesse fechamento do Linha de Frente, mas o fato é que eu tenho certeza que esse vai ser assunto do Linha de Frente do sábado que vem. Por isso, eu já convido vocês, então, para participar no próximo sábado, às 6 horas da tarde. E, claro, agradeço muito a presença das mulheres aqui comigo nessa bancada feminina. Agradeço também a companhia de vocês. Bom fim de semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.